Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, head da WhatsApp Escola de Inglês, aqui trazendo um conteúdo para você sobre vendas. Eu vou te contar uma história que talvez você tenha ouvido a mesma história em outros lugares, em outras histórias de vendas. Essas histórias sempre permeiam o ambiente dos vendedores, né? Mas eu, no começo da minha carreira de vendedor, eu estava ali com os meus colegas, a gente abordava as pessoas na rua, perguntando ali, fazendo uma pesquisa cultural, se elas tinham interesse em aprender inglês, se inglês era algo importante. Então, nós ficávamos ali, uns 2 ou 3 ali na rua, que era uma rua movimentada na cidade de Porto Alegre, no centro da cidade, e eis que a gente, depois de um tempo, começava ali ver uma pessoa de longe e falava, pô, aquela pessoa tem cara de matrícula, tem cara de venda, né? Então o vendedor começava a ter bola de cristal, né? Aquela capacidade de ficar julgando, né? E eu gostava sempre de que quando os meus amigos rejeitassem alguma pessoa, eu ia em cima dela seco para mostrar o contrário. Pois uma vez aconteceu, isso que veio um rapaz de bota, de camisa meio surradinha, de uma calça jeans meio surradinha, uma camisa meio simples, e ele veio caminhando assim, e os meus amigos, aquele cara eu não vou abordar não, aquele cara eu não vou abordar não. E lá foi o Ed Alberti e abordou o cidadão, e ele tinha interesse, e eu convidei ele para entrar na escola, entramos na escola, e no final ele não apenas fez a matrícula, mas ele abriu uma agenda e pagou com um bolo. Ele tinha um bolo de dinheiro, um maço de dinheiro. Ele era um fazendeiro, ele tinha uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul e pagou em dinheiro a matrícula, ali à vista, no cash, e aquela história ficou marcada na minha história, na minha formação, o quanto foi importante eu acreditar, eu não julgar. Mas eu me desenvolvi e eu fui entendendo que o julgamento, ele faz outras coisas também. A gente tem que aprender a ter menos esse costume, esse mau hábito de julgar as pessoas, de concluir coisas, né? Porque quando a gente tem essa capacidade de olhar para a pessoa com bons olhos, com olhos virtuosos, a gente se dá melhor, as coisas vão melhor para nós, né? Então a gente fica mais positivo, a gente fica com um sorriso, com mais brilho no olho, né? A gente fica mais crédulo, mais acreditando nas coisas do que aquela pessoa que é mais julgadora, que ela é mais, ela julga no primeira impressão, né? Ela vive mais na defensiva, ela já fica negativa rapidamente. E é tão importante, o cliente percebe que a gente está acreditando nele, o cliente precisa que a gente tenha esse olhar virtuoso, que a gente olhe para ele com os óculos das virtudes, que a gente olhe menos para os defeitos do cliente e mais para as virtudes dele. A gente tem essa capacidade mental de ficar procurando as virtudes, de ficar encontrando ali as virtudes da pessoa. E o cliente, ele percebe, você consegue observar detalhes, você consegue olhar, você consegue se interessar com mais amor, com mais olhar. Eu procuro sempre ter uma coisa comigo, né, que eu acho que é um mantra dentro da minha mentalidade, que é como que Deus olha para a pessoa, né? Toda pessoa, todo ser humano, ele é observado pelo Deus Criador, né? A gente vê ali que Jesus na cruz, ele olhou para o ladrão não pelos defeitos que ele tinha do lado dele, ele olhou para o soldado não pelas fraquezas daquele soldado, mas ele olhou para as virtudes, né? Ele olhou com amor. Então eu sempre me pergunto, quando começa a brotar aquela coisa meio natural nossa de julgar, de olhar o defeito da pessoa, eu sempre penso, como é que Deus olha para ela? Como é que Deus olha para essa pessoa? E aí isso me confronta e rapidamente eu atualizo a minha visão para eu enxergar as virtudes. Então, desenvolva essa competência. Você testa isso para você ver como vai mudar a tua forma de enxergar as pessoas. Se você tem uma equipe e você tiver essa capacidade, você vai ver que a tua equipe vai responder diferente para você. Se você começa a vender e você fala, não, eu vou começar a olhar as virtudes da pessoa.
Faz esse teste para você ver o que vai te acontecer, o como você vai colher frutos muito bons nas suas vendas, na sua equipe, nos seus negócios. Valeu, GV, espero ter te ajudado, te desejo uma excelente semana, até a semana que vem aqui no Telegram do Geração de Valor.